E se fosse possível condensar um ano inteiro de conquistas em apenas 12 semanas? Parece intenso, não é? Mas essa é exatamente a proposta do livro O Ano de 12 Semanas. A ideia aqui é bem simples: abandonar aquele planejamento anual que, vamos ser sinceros, muitas vezes só serve para a gente adiar as coisas e trocar por um sistema totalmente focado na execução e em resultados rápidos. Vamos mergulhar em como isso funciona. Olha só que diferença. O grande problema do planejamento anual é que ele cria uma ilusão, a de que temos tempo de sobra. E qual é o resultado disso? A gente procrastina, deixa para depois e acaba naquela correria maluca no fim do ano para tentar salvar as metas. O plano de 12 semanas vira essa lógica de cabeça para baixo. Ele cria um senso de urgência que é super saudável, força o foco total desde o primeiro dia e, o mais importante, transforma aquele feedback que só acontece uma vez por ano numa conversa semanal. Assim, dá para corrigir a rota o tempo todo. Bom, nesta nossa análise, a gente vai seguir um caminho bem estruturado. Primeiro, vamos entender a fundo essa armadilha do plano anual. Depois, a gente parte para a grande mudança de mentalidade que é ter um ano em 12 semanas. Em seguida, vamos ver o passo a passo, como construir a visão, as metas e as táticas, como dominar a execução na prática, semana a semana, e, para fechar, como os mecanismos de responsabilização e revisão transformam não só os resultados, mas a nossa própria identidade. Vamos começar então pelo problema, a tal da armadilha anual. É importante entender por que tantas boas intenções acabam falhando. E olha, o problema raramente está nos objetivos que a gente define. O problema está no sistema que a gente usa. Um planejamento de 12 meses, por incrível que pareça, cria uma falsa sensação de segurança que nos incentiva a adiar justamente o que é mais importante. E aqui está o ponto-chave. O plano anual é aquela vozinha que sussurra no nosso ouvido. Calma, ainda tem muito tempo. O resultado disso é quase inevitável. A gente adia as ações que realmente importam. Já pararam para pensar como a maioria dos resultados, seja numa empresa ou na vida pessoal, acontece lá no último trimestre, nos últimos meses? É quando a urgência se torna real, impossível de ignorar. O sistema de 12 semanas simplesmente pega essa urgência de fim de ano e a distribui por cada uma das semanas. Então, qual é a alternativa? Bom, é uma mudança de paradigma completa. Não se trata só de encurtar um prazo, sabe? É sobre redefinir o que a palavra ano significa. Cada período de 12 semanas se torna um novo ano, com um plano novo, com energia renovada e com uma nova chance de alcançar resultados que realmente fazem a diferença. Mas por que isso funciona tão bem na prática? A resposta está toda aqui. Com um prazo final sempre à vista, cada semana passa a contar de verdade. Cada dia importa. O planejamento se torna muito mais realista porque é focado no que pode ser feito agora e não em suposições vagas sobre o que vai acontecer daqui a 11 meses. E o ciclo de feedback curto é a virada de jogo, porque permite ajustar o percurso em tempo real, evitando aquela surpresa desagradável de chegar em dezembro e descobrir que o plano deu errado. Certo, já entendemos o porquê do sistema. Agora vamos mergulhar no como. A base de tudo é um roteiro claro para a ação. É nessa fase de planejamento que a gente constrói a ponte entre os sonhos de longo prazo e as tarefas concretas do dia a dia. É aqui que a intenção se transforma, de fato, num plano que pode ser executado. É absolutamente crucial a gente distinguir visão de metas. A visão é a nossa estrela guia, o nosso norte, aquela resposta emocional para a pergunta por que eu faço o que eu faço. É o que inspira a gente a seguir em frente, a fazer sacrifícios. Já as metas de 12 semanas, por outro lado, são super concretas. São os resultados específicos mensuráveis que precisam ser alcançados agora para a gente caminhar na direção daquela visão. E o processo para montar o plano é bem direto e poderoso. Começa com a visão. A partir dela, a gente define de 1 a 3 metas cruciais para as próximas 12 semanas. Nada mais que isso. E para cada uma dessas metas, a gente cria um plano tático, que é basicamente uma lista detalhada das ações exatas que, se forem executadas com consistência, vão levar inevitavelmente ao resultado que a gente quer. Agora, de nada adianta ter o melhor plano do mundo se ele ficar no papel, certo? Então, agora a gente entra na sala de máquinas do sistema, a parte operacional onde a mágica acontece. O foco sai do planejamento e passa a ser o domínio da semana. É sobre gerenciar o tempo com intenção e medir a única coisa que realmente está sob nosso controle: as nossas ações.
A gestão do tempo aqui é feita através de blocos. Pensa nos blocos estratégicos como períodos sagrados, de umas 3 horas de trabalho profundo e focado nas tarefas mais importantes, sem nenhuma interrupção. Os blocos de buffer são uma reserva de tempo para lidar com o inesperado, sabe? E evitar que as urgências do dia-a-dia baguncem todo o plano. E, tão importante quanto, os blocos de fuga, que são essenciais para descansar, recarregar as energias e garantir um desempenho de alto nível e consistente. Olha, e este ponto aqui é talvez o mais importante de todos. A gente não controla diretamente os resultados. A medalha olímpica, por exemplo, isso é um indicador de atraso, é a consequência. O que a gente controla, 100%, são as nossas ações. O treino diário, isso é um indicador de vantagem. O foco do sistema de 12 semanas é todo aqui, medir e garantir a execução consistente das ações, porque são elas, e somente elas, que no fim do dia geram os resultados. Então, qual é o número mágico para a execução? 100%? Não, é 85%. O objetivo é completar, no mínimo, 85% das táticas que foram planejadas para cada semana. Os estudos mostram que uma pontuação consistente acima desse valor está diretamente ligada ao sucesso. O foco não é na perfeição, é numa consistência poderosa. E é muito importante saber que qualquer mudança passa por um ciclo emocional que é bem previsível. Tudo começa com muito otimismo, mas aí os desafios aparecem e a gente entra numa fase de pessimismo e, às vezes, até no que os autores chamam de vale do desespero. Saber que isso é normal, que faz parte do processo, ajuda demais a perseverar, porque é justamente depois dessa fase difícil que os primeiros resultados começam a aparecer e aí o otimismo volta, mas agora um otimismo informado que nos leva até o sucesso. Ok, então temos um plano e uma rotina semanal. Mas como é que a gente garante a consistência, especialmente quando as coisas ficam difíceis? É aqui que entram os mecanismos de responsabilização e revisão. Eles criam um circuito de feedback constante que impede desvios por muito tempo e impulsiona a melhoria contínua. Essa citação do Mike Tyson é simplesmente perfeita para introduzir este ponto, né? A realidade vai sempre dar um jeito de interferir nos nossos planos. Exatamente por isso que ter um controle do processo e um sistema de responsabilização não são opcionais, não são negociáveis. São eles que garantem que o plano sobreviva ao primeiro soco dos desafios do dia-a-dia. E o ritual central desse processo é a WAM, a Reunião Semanal de Responsabilização. É uma reunião bem curta, super focada, que pode ser feita com uma equipa ou até mesmo individualmente com um diário. O objetivo é simples, rever a pontuação da semana que passou, analisar o que funcionou e o que não funcionou e renovar o compromisso com o plano para a semana seguinte. Sem desculpas, só correção de rota. E o que acontece no final do ciclo, quando as 12 semanas acabam? A 13ª semana não é uma semana de férias, não. Pelo contrário, é um período de reflexão ativa. Um tempo para celebrar as vitórias, para aprender com os erros e, o mais importante, para planear o próximo ciclo de 12 semanas. É essa pausa estratégica que garante que o ritmo e o progresso nunca se percam. E para a gente fechar, é fundamental entender que este método é muito, mas muito mais do que só uma técnica de produtividade para fazer mais coisas. É um sistema que, quando aplicado com consistência, provoca uma transformação bem profunda, tanto a nível pessoal quanto profissional. Pensa comigo. Ao trabalhar em ciclos curtos e focados, com metas claras e responsabilização constante, o sistema fortalece o compromisso. A gente passa a ter um sentimento de posse sobre as nossas ações e resultados. Isso constrói, pouco a pouco, uma confiança inabalável na própria capacidade de executar. E com o tempo, o que se forma é uma nova identidade. A identidade de alguém que age de forma consistente e que alcança os seus objetivos. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A grande beleza desse sistema é que não é preciso esperar pelo ano novo, por janeiro. A oportunidade de começar um novo ano está sempre a uma segunda-feira de distância. Então, a pergunta que fica no ar é: o que seria possível alcançar se o próximo ano começasse já, na próxima semana?